Pessoal, a gente grava só porque depois os que não assistiram quiserem ouvir, aí fica gravado lá. Tem direito ao não. O que a gente viu muito nessa passagem aqui é Jesus usando o pastor e as ovelhas. É o que é predominante nesse texto. E o texto começa lá no iníciozinho com essa figura de linguagem, ou parábola, né? O pastor e as ovelhas. A gente já estudou, num dos primeiros estudos do capítulo 10, que Jesus está usando aqui esse momento para denunciar aquilo que tem acontecido desde o capítulo 7 de João até o capítulo 10, que é a cegueira do judaísmo, que aprisiona as ovelhas que são de Deus num aprisco, que é um aprisco onde o ladrão, que é essa religião ali, não está preocupado com as ovelhas, ela está preocupada, na verdade, com toda essa estrutura, né? Então, a estrutura que é montada ali é uma estrutura que é montada com um fim nela própria. Tá? E Jesus está denunciando isso. Vocês aprisionam aqui as minhas ovelhas, mas muitas das minhas ovelhas não ouvem vocês, e essa referência que Jesus faz é ao cego do capítulo 9, que no momento em que é curado por Jesus, ele mesmo já começa a rebater aos líderes do judaísmo ali, e por isso ele é expulso, inclusive, do aprisco, né, dos judeus. Mas ele vai parar no aprisco do Senhor, no rebanho. Então, essa é uma perspectiva, quando a gente faz a leitura desse texto, que é uma perspectiva muito histórica, né? Isso de fato aconteceu, Jesus está denunciando isso. Então, ele está denunciando isso, que a gente vai ver que mais à frente ele vai ser crucificado pelos próprios judeus. Agora, a meditação na palavra de Deus é algo poderoso para a vida daqueles que o servem. Né? Eu tenho aqui o Salmo 119, 105, é um verso que é muito conhecido. O salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Né? Significa que a palavra de Deus ela ilumina o nosso entendimento em várias perspectivas. Então, eu já dei aqui no estudo que nós fizemos uma perspectiva histórica do que Jesus estava fazendo ali naquele momento. E isso é importante. É importante a gente ter entendimento. Mas esse mesmo texto traz outras perspectivas tão importantes quanto essa. Eu não vou aqui definir qual delas é a mais importante, porque cada uma delas vai fazer sentido na nossa caminhada em momentos diferentes da vida. E hoje eu quero trazer uma outra perspectiva. Então, a primeira perspectiva desse texto fala dessa religião que aprisiona e afasta o homem de Deus. Afasta a ovelha de quem é o dono da ovelha. Mas a segunda perspectiva tem a ver com o bom pastor e as suas ovelhas. E uma coisa que eu quero trazer para os irmãos que eu acho interessante, a gente viu nesse texto aqui que os fariseus lá no final, eles questionam Jesus de novo e falam, fala logo para a gente quem você é, conta logo, como se eles estavam ainda em dúvida, né? A gente viu lá no capítulo 3 de João, quando Jesus está falando com Nicodemos, que era o mestre da lei, e Jesus fala, poxa, você é um mestre da lei e não sabe das coisas que eu tenho dito, e Jesus vai falar lá no verso 12 assim, olha, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa passagem, esse trecho que fala do pastor e ovelhas, entendo eu que Jesus está falando algo que é de possível compreensão para aqueles que ouvem. Jesus não está falando numa linguagem que é incompreensível para os homens. Eu pego aqui, por exemplo, lá em Romanos, eu não peguei essa referência aqui, mas era muito conhecida para nós. Lá em Romanos, Paulo escreve lá no capítulo 1, né, inspirado por Deus, que nós somos indesculpáveis de não reconhecer a Deus nas coisas criadas, naquilo que está ao nosso redor. E Deus está falando isso para a gente, está trazendo para nós essa reflexão com base na nossa capacidade que nos foi dada
de refletir, discernir, de nos questionar. Questionar o que está acontecendo aqui. E Deus está dizendo, vocês não têm desculpa de não me conhecer, porque vocês são capazes de olhar ao redor e se questionar. Que tipo de questionamento? Poxa, de onde eu vim, para onde eu vou, o que está ao meu redor, questionar a vida. E aqui não é diferente. Quando a gente olha para esse texto, e eu olhando esse texto ao longo da semana para fazer o nosso estudo de hoje, eu falei, poxa, mas por que ovelha? Por que pastor? Hoje, nenhum de nós aqui conhece o que é ovelha, o que é pastor, imagino. A gente conhece de livro e tal, mas alguém aqui já criou alguma ovelha? Se tiver alguém, me ajuda, que aí eu vou falar o outro. Não, né? E muito menos se alguém sabe o que é ser um pastor de ovelha, uma profissão. Deve ter sido uma profissão que tinha muita gente no passado, né? Imagina o currículo do cara, pastor de ovelha, pastoreou quantas ovelhas? Quanto mais ovelha, mais o cara cresce. Esse aqui é um pastorzão, né? Mas hoje em dia a gente trabalha com computação, ninguém sabe o que é isso. Mas o que significa? Jesus usou pastor e ovelha, ele também usou porta ali, e eu vou usar porta e pastor como uma coisa só. Jesus ele é a porta do aprisco, ele é também o pastor das ovelhas que passa pela porta. Mas Jesus usou essas coisas. E eu entendo que essas coisas têm significado. Jesus quer falar para aqueles homens e quer falar para a gente coisas muito importantes que a gente é capaz de compreender se a gente entender o que é a ovelha e o que é o pastor. Como eles são, como eles vivem, o que eles fazem. E aí eu fui estudar um pouquinho as ovelhas, para não falar bobeira. Ainda que o próprio texto, já nos dá muitas dicas do que são as ovelhas. Se vocês olharem ali, as ovelhas elas têm a dificuldade de se defender. Parece que se as ovelhas não tiverem alguém no controle, facilmente elas são arrebatadas, né? Parece que as ovelhas ali elas vivem juntas umas com as outras. As ovelhas parecem ter uma capacidade de aceitar uma liderança e seguir, né? A gente vê essas coisas ali. Mas falando do mundo animal, se vocês forem procurar pelas ovelhas, tem duas características que são importantes. E aqui eu não quero ainda falar sobre se isso é bom ou se é ruim. Eu só quero falar das características. Uma característica das ovelhas é que elas não têm capacidade de defesa. A ovelha não é um animal que se defende. Ela sempre vai fugir. Não é que ela é medrosa, ela não foi desenvolvida para defesa. Ela é o que a gente chama de presa. Né? Então a ovelha não sabe se defender, ela não quer se defender. Então é muito comum, eu vi alguns textos assim, algumas ovelhas quando são atacadas, ao invés de ela ficar de frente para o ataque, ela vira de costas. Ela facilita ainda o ataque, porque ela não sabe onde está vindo. Aí você fala assim, olha, bicho burro, né? Porque pelo menos tenta, mas ela não é feita para isso. Exatamente, ela não é feita. Tem um ditado que diz que se você prende um gato no quarto, você tem que deixar a janela aberta. E se você acua um gato, ele vai na sua virilha ou no seu pescoço, porque ele é o gato uma presa, ele é um predador. Ele é predador. Então essa é uma característica da ovelha. Tá? Ela não sabe se defender, ela não quer se defender, não é um negócio dela. Uma outra característica muito interessante das ovelhas é que elas são concebidas ou criadas para seguir sem hesitar. Elas seguem sem hesitar. Porque tem outros animais que têm, e aí talvez todos os animais, mas tem animais que são mais astutos. Tem animais que, quando você chama, por exemplo, eles demonstram uma certa... Não sei se eu vou. Tá? Mas a ovelha, quando escolhe algo para seguir, ela segue, ela não questiona o que ela segue. Então, algo interessante, e estudos mostram que as ovelhas elas seguem sempre a mais velha. Então é tipo assim, nasceu uma ovelhinha, aquela que já estava no lugar, essa que nasceu vai seguir aquela. Não tem uma regra, ela sempre segue a que já estava ali. E a que estava ali segue a que estava anteriormente e assim vai sucessivamente. E aí você fala assim, mas por que isso é promissão? Pode ser uma coisa boa, mas um problema interessante é que se a ovelha primeira, né, aquela que todas as outras estão seguindo, porque elas estão sempre seguindo uma, se essa primeira cai no abismo, todas as outras caem. Porque elas seguem.
Elas não questionam, mas você está indo no lugar errado, cara. Pô, volta aí. Não, elas vão juntas, elas caem. E isso que eu estou falando aqui, se os irmãos procurarem, vão ver, isso é uma característica. E aí, a gente vê claramente no texto que Jesus está comparando nós, o seu povo, como ovelhas. Aí você fala, peraí, mas o que isso significa então? Porque eu penso, eu sei me defender. Não é isso? Eu sou capaz de pensar e tomar as decisões certas, não sou? Não sou? E sou capaz de me defender, sou ou não sou? Sou mesmo. Aí que é um ponto interessante. Será que eu sou mesmo? Então, quando a gente olha na palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz. A primeira pergunta a gente fala assim, peraí, mas eu sou homem, eu não sou ovelha. Será que eu sou capaz mesmo de me defender diante das adversidades? Aí eu vou trazer agora para os irmãos alguns textos para mostrar quem nós somos, mesmo com toda a nossa capacidade, quem nós somos quando estamos nas adversidades. Vocês lembram, para começar a história do povo de Israel, vocês lembram como começa a história? Lá em Deuteronômio 7, no verso 7, Deus falando do povo de Israel diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então, para começar, o povo de Israel é escolhido porque ele é o mais fraco, não porque ele é o mais forte. E essa escolha já tem um significado para a gente. Quando a gente olha para a direção da ovelha, o povo de Israel é a ovelha no meio dos outros povos. Tinha outros povos lá que Deus podia ter escolhido, que seriam como um gato, ou como um tigre, um leão. Mas quem Deus escolheu para ser o povo dele? Aquele que não sabia se defender. Lembra que o povo de Israel depois vai ser cativo no Egito. Tá? Eles vão estar no cativeiro no Egito. E enquanto estava tudo bem no Egito, enquanto o faraó era complacente, era até amigo, boa praça, o povo não reclamava. Mas o que acontece quando o faraó morre e a situação muda? Aquele povo vira escravo, ele começa a sofrer. E nesse momento que ele sofre, e olha, a história conta que o povo de Israel cresceu absurdamente no Egito. Expandiu muito, em número, era muito grande. Conseguiria, inclusive, aliás, o medo, qual era o medo do faraó, do que assumiu depois? Qual foi o medo? Por que ele escravizou o povo? Se revoltar. Porque se eles vierem a se revoltar, a gente não vai conseguir detê-los. Mas quem era o povo de Israel? Ovelha. O povo de Israel era ovelha. Eles não iam atacar. E aí o texto diz assim, lá em Êxodo 2, 23 e 25. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a sua situação. Então está aqui as ovelhas aqui, todas sofrendo ali, e eram numerosas. A gente lembra também, em 2 Crônicas 20, é uma história que eu gosto muito, a história do rei Josafá. E o rei Josafá, que era um rei ali em Israel, ele é informado pelos servos dele que dois grandes exércitos, o exército de Moabe, e agora não sei qual é o outro exército aqui, se juntaram para atacar Josafá. E nesse momento, como Josafá sabia que o exército dele era menor, e de novo, né? Josafá e o povo de Israel eram ovelhas. Não vão atacar, não sabem atacar. O que Josafá vai fazer? Vai clamar. Então informaram a Josafá, 2 Crônicas 21, 3. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Tamar, Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum
em todo o reino de Judá. E aí a gente vê que tem vários outros exemplos, né? Se a gente for estudar a palavra de Deus aqui, vários outros exemplos, né? Quando a adversidade vem, por mais que a gente pense que a gente sabe se defender, a gente não sabe se defender, a gente é incapaz de se defender. E essa é uma característica de ovelha. E ela é uma característica importante, porque a ovelha, porque ela não sabe se defender, agora vem a parte boa, porque ela não sabe se defender, ela se submete ao pastor. Ela segue o pastor. Por quê? Porque ela, o que ela faz? Eu não sei me defender, não quero me defender, eu não posso me defender. Mas ali está o pastor. Ele pode me defender. Provérbios 14, 12, se diz assim: há caminhos que não parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aí a segunda característica vai falar de seguida, que eu vou falar muito sobre isso também. Mas e nós? Se não sabemos nos defender e enxergamos que somos ovelha, o que nós precisamos fazer? Então essa é uma das coisas que Jesus está chamando esse povo, nós hoje, para pensar. Nós temos que nos submeter ao pastor. É somente nos submetendo ao pastor que nós podemos andar sem dificuldade. Sozinho, nós vamos andar em dificuldade, porque nós não sabemos nos submeter, nós não sabemos nos defender. Interessante, eu vou fazer uma leitura junto com o Salmo 23. Vocês conhecem o Salmo 23 de cor? O Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Não tenho falta de nada. Quem fala isso? Davi. Quem fala isso é Davi. E Davi era um rei. E quando Davi fala isso, sendo um rei, o que Davi está dizendo? Eu, sendo um rei, sou ovelha e escolho o meu pastor para prover tudo aquilo que eu preciso. Então, a primeira característica que a gente vê nas ovelhas, para a gente agora começar a olhar as ovelhas diferentes, é que dentro dessa incapacidade de defesa, ela toma uma decisão de submissão. Eu me submeto ao pastor. Por isso que a gente vai ver na leitura do texto ali, que Jesus fala: as minhas ovelhas, elas fazem o quê? Elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A segunda característica das ovelhas é também tão interessante, né? Somos como as ovelhas que seguimos sem hesitar. O que vocês acham? A gente segue as coisas sem hesitar? Muitos de nós vão falar: não, a gente ser humano reflete um monte de coisas. Olha, fala uma parada para mim diferente, eu não sigo sem hesitar, não. É verdade isso? Olha o que a palavra de Deus diz em alguns exemplos, tá? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 1, diz assim: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto e crucificado? Paulo está falando para os Gálatas que já estavam se afastando da verdade que, ora, eles tinham aceitado. E Paulo está dizendo: como assim, rapidamente, vocês já estão sendo conduzidos para outro lugar e nem questionam isso? O caminho que vocês estão seguindo está dizendo que aquilo que vocês aceitaram como verdade é mentira. E como vocês estão indo? Sabe por que eles estavam indo? Porque eles não questionaram. Ninguém ali pode pensar: peraí, mas o que você está dizendo? Não, isso aí não, isso vai contra aquilo que eu acredito, mas eles estavam indo. Quer ver outro exemplo aqui? Como a gente tem uma característica de seguir sem hesitar. O povo de Israel era conduzido até um certo tempo por profetas, por juízes. Mas chegou um momento que Samuel já estava velho e o povo foi reclamar com Samuel. O povo estava cansado. O Samuel, você está velho. A gente quer um líder. Dá para a gente um rei igual os outros povos. Repara, eles não questionaram o que é ter um rei. Eles queriam ter um rei como os outros. E Deus falou para Samuel: Samuel,
não tem problema. Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim como rei. Dá o rei para eles. Mas sabe de uma coisa, Samuel? Fala para eles o que é ter um rei. Porque eles não estão questionando isso. Eles não estão se perguntando o que é viver debaixo de um rei. E Deus vai dar uma lista de coisas para eles prestarem atenção. Vocês acham que eles vão questionar? Eles querem um rei. Eu quero um rei. E a gente sabe o que vai acontecer quando Saul vai assumir. No início vai bem, no final vai mal. Então, sob essa perspectiva, e tem vários outros exemplos também, nós, como as ovelhas, muitas vezes na nossa vida a gente segue as coisas sem hesitar. E muitas vezes a gente vai para o buraco, como as ovelhas que seguem lá, sem saber que vai. E a gente tem exemplos no mundo de hoje, as pessoas que seguem, vou falar agora de pastores, né, ou líderes espirituais. A gente segue, mas dificilmente a gente vai na palavra de Deus para questionar, para entender, peraí, o que você está me falando? Lembra que Paulo vai ressaltar um grupo de cristãos da região de Bereia, e isso está na palavra, para que a gente seja alertado. Esses irmãos, quando Paulo falava com eles, eles iam na palavra de Deus para ver se o que Paulo estava falando era compatível com a palavra. E Paulo ressalta, sejam como os bereanos. E era Paulo que estava falando. E por que eu estou reforçando aqui que era Paulo que estava falando? Porque não importa quão bom a gente imagina que seja o pastor. Só há um pastor. E só há um rebanho. Então, nós, nessa perspectiva, somos como as ovelhas. É isso que Jesus está dizendo para a gente nesse texto. Olha, vocês são como as ovelhas. Vocês precisam de cuidado, de proteção. E vocês facilmente seguem sem questionar. Você precisa olhar para isso. E diante disso, as ovelhas precisam de um pastor. E nós? A gente já viu que a gente é como a ovelha, logo a gente também precisa de pastor. Tá? E na função do pastor, a gente vê que o trecho, esse texto ele fala, e aí são ponto do texto hoje que a gente vai olhar, eu vou fatiar o texto agora, tem três características que o pastor precisa ter para conduzir suas ovelhas. A primeira delas, alimentar. Você pode entender alimentar como nutrir, como criar, o que você quiser. Mas basicamente, no sentido mais básico, que o texto vai nos dizer ali, alimentar. Você vai ver que o pastor é aquele que bota as ovelhas lá no pasto e elas comem e ela cresce. Come e cresce. Comeu, cresceu. Segunda coisa é proteger. A gente também vê no texto ali que Jesus fala que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Então o pastor precisa defender, proteger, cuidar. E a última coisa é guiar. Guiar para quê? As ovelhas a gente falou, né? Se deixar elas seguirem umas às outras, elas podem cair no precipício. O pastor guia. Para quê? Para que elas não caem no precipício. Irmão Dmitry, existe uma coisa que tocou um cima em mim. Esse alimentar, às vezes nós vivamos no entender que o pastor alimenta. Não. Agora entende-se que o pastor alimenta. Ele dá o alimento para a ovelha comer. Não ele que faz comer a ovelha. Faz sentido? Isso é muito importante. Se você olhar, cresci nesse sentido. Se você olhar só a perspectiva do pastor terreno, sim. A gente vai falar de Jesus, que Jesus ele dá o alimento e ele é o alimento. Assim como ele é a porta do pastor. Quando a gente olha para Cristo, a gente olha para Deus. A perspectiva é diferente, porque o homem é limitado, Deus é ilimitado. Então Deus ele dá o alimento e ele é o próprio alimento. Ele é o pastor e ele é o próprio aprisco, a própria porta. Então em Deus a gente entende que há uma expansão e no homem há uma limitação. E eu vou falar sobre isso agora. Então como é que Jesus, como o bom pastor, alimenta as suas ovelhas? E aqui o ponto do Abacuque, que é um ponto que eu vou fazer aqui também. Eu vou muito falar aqui dos pastores que a gente conhece como pastor, ou mesmo dos líderes espirituais, das pessoas que
muitas pessoas, muitas ovelhas acabam seguindo, a gente vê que elas seguem, né? E existem bons pastores. Você quer ver um exemplo que eu vou dar aqui? Eu vou antecipar aqui. Mas esse texto, ele é interessante quando você olha a leitura de João, o Evangelho de João. Existem várias formas de você ler. Uma leitura importante que você tem ali, Jesus também está dizendo para esses judeus que estão muito dentro do judaísmo, que ele é Deus e ele é superior a muitas crenças dos judeus. Então, por exemplo, nos capítulos anteriores a gente viu ele falando que ele era maior que quem? Abraão. Antes de Abraão ser, eu sou. Jesus também falou que era maior que Moisés. Nesse capítulo aqui, de quem Jesus está falando? Davi. Quem foi o bom pastor que Deus levantou? Davi. Davi era pastor de ovelhas. E Deus foi lá, pegou Davi. E olha, abre pra gente em ver, ó, eu não peguei a referência aqui, o resto vai me ajudar. Se eu não me engano, é 2 Crônicas 20 ou 27. Quando Davi, que era o bom pastor, fala para Deus assim, ou melhor, Davi tem um desejo no coração de construir uma casa para o Senhor. Ele está tão feliz com Deus, ele quer construir uma casa para Deus. E Deus fala para Natã, que é o profeta, fala para Davi, que não é ele que vai construir a casa para mim. Eu que vou construir uma casa para ele. Só que interessante é que Deus vira para ele, eu estou falando aqui de fora, depois o irmão vão ver. Deus fala para ele assim, ó, eu tirei você de ser um pastor de ovelhas para conduzir o meu povo. Fui eu que fiz isso. Não foi você, Davi, que virou o líder e conduziu o meu povo. Fui eu que fiz você fazer o que você fez. Deus ali estava mostrando para Davi, ó, o entendimento errado. Você está achando que você achou o texto lá, Abel? Não era 2 Crônicas? Não, acho que é primeiro. Não, é primeiro, perdão. Falei segundo? Falou. Perdão. Aqui, ó. O rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar. Você não construirá o templo em ordem. No entanto, o Senhor de Israel escolheu. Vai descendo. É isso, pai. Se eu fiz Salomão, que é quem construirá no não, mas templo. tem aí, papai não pegou a referência aí, mas tem a referência que Deus fala para ele, assim, Davi, eu tirei você de ser pastor de ovelhas para conduzir meu povo. Mas voltando no ponto que eu estou fazendo aqui, então Deus aqui está falando desse capítulo aqui também para esses judeus ali. Olha, o bom pastor que vocês conheciam, que era Davi, ele era um bom pastor. Mas eu sou o único pastor. Eu sou o pastor. Tem vários pastores que são chamados por Deus. Quer ver um outro pastor que é chamado por Deus? Que é chamado por Cristo agora? Quem pode me dar o pastor que é chamado por Cristo? Pedro. Tá? Vocês lembram da passagem famosa, né? Pedro, tu me ama? E Pedro fala, Senhor, claro que eu te amo. Então faz o que, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala mais uma vez, Pedro, tu me ama? E aí Pedro já fica, pô, já falei que amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Olha que interessante, né? Esse amor, né? Jesus fala amor. Jesus está dizendo, não é um amor sentimento. Pedro, você tem relacionamento verdadeiro comigo? Você tem intimidade comigo? Porque se você tem, Pedro, eu vou deixar as minhas ovelhas aos teus cuidados. Porque elas são minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus aqui nesse texto, ele está falando de Davi também. Porque Davi era um bom pastor. Então a gente lê lá no verso 7 em diante. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, ainda que a gente tenha outros pastores que possam cuidar das ovelhas, como eu falei, Davi, Pedro, e eles vão cuidar
dando a pastagem aqui, ou seja, vão cuidar no crescimento das ovelhas, né? Esses pastores são limitados. E mesmo os pastores que nós temos hoje, pessoas que são chamadas para cuidar de rebanhos, né? São limitados porque são homens. Muitas vezes, quando a gente não presta atenção, esses pastores alimentam, aí, pegando a fala do Abacuque, alimentam a gente com aquilo que não é um alimento que vem do Senhor. Já perceberam isso? Você achou lá o texto? Uhum. Não, mas tá bom, já passamos. Perdão. Vai dar um, deixa eu ver. Já vou dar. Então, muitas vezes, esse alimento, esse pasto verde que a ovelha precisa da grama ali para comer. Muitas vezes, algumas ovelhas estão comendo aquilo que não faz ela crescer. E a ovelha não tem capacidade, porque ela escolhe o pastor, ela não tem capacidade de discernir, ela vai lá e come. Por isso que a gente vê muitas ovelhas, e aqui, na crítica que Jesus faz ao judaísmo, ele está falando, vocês estão aprisionando as minhas ovelhas. E tem um texto muito interessante em Ezequiel, capítulo 34, e fazendo um parênteses, né, como a Bíblia é maravilhosa, e por isso nós temos que estudar. Ezequiel 34, convido os irmãos a lerem em casa, mas Ezequiel 34 é como se fosse, se eu pudesse dizer assim, né, a base de João 10. O tema em Ezequiel 34 é o pastor e as ovelhas, só que lá o pastor é Deus, as ovelhas continuam sendo nós, e Deus está falando contra os falsos pastores. E lá vocês vão ver o peso grande que Deus atribui aos falsos pastores. E Jesus também vai atribuir a esses pastores aqui o peso de desviar essas ovelhas, o peso de alimentar essas ovelhas mal. Então, ainda que a gente tenha bons pastores, muitas vezes o alimento é quem? Muitas vezes o alimento ele não serve para nos dar vida plena. E aí, falando um pouco agora até dos bons pastores, né, que nos alimentam, que nos conduzem, né? Nenhum pastor humano é capaz de fazer você refletir à luz da palavra de Deus se o próprio Deus não fizer através do seu Espírito. Tá? Ele vai te convencer com argumentos, mas a própria palavra de Deus diz que quem convence, quem constrange o homem a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de viver, é o Espírito Santo de Deus. E como é que a gente tem acesso a isso? Como é que então esse alimento verdadeiramente muda a vida da ovelha? Não é quando a gente consome desse pastor, que é humano, é quando a gente consome ele de quem? Do bom pastor. Lembra no capítulo 6 de João, Jesus fala o que para o povo? Eu sou o pão da vida. O alimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, eu como ovelha, preciso sim comer, ser alimentado pelo pastor. Mas eu preciso saber que o pastor é Cristo. O pastor é Cristo. Aí você fala assim, Demetrios, mas então você está dizendo que você virou revolucionário, não é para a gente não ser rebanho de nenhum pastor aqui na terra? Não, não é isso que eu estou falando. Mas se esse pastor não te alimenta com a palavra de Deus, se ele não te alimenta com a palavra de Deus, se ao contrário ele te alimenta com o conhecimento dele, como pastor, ele não está te alimentando com algo o que vai te permitir crescer de forma saudável. Por quê? Porque o alimento para a ovelha, aí sim, vem do único pastor que é Cristo e é Ele próprio. O alimento, ele fala, eu sou o pão da vida. O alimento é Ele. Aí você pode dizer, mas o que é isso? Ele é o alimento. Olha, eu tenho que buscá-lo todo dia da minha vida. Eu tenho que buscar conhecê-lo, me relacionar com Ele, porque Ele é o alimento que eu preciso. Aí, a gente vai fazer aqui um parênteses, quando você está crescendo uma ovelha, agora nós somos diferentes da ovelha, né? A ovelha é um animalzinho, quando você alimenta ela engorda, ela vai dar mais
eu não sei se ovelha dá leite, mas dá lã, né? E dá carne também. É para isso que você alimenta a ovelha, para ela engordar, crescer e tal. Mas e nós? O alimento aqui não é esse. O alimento é aquilo que nós precisamos para viver uma vida que se acomode ao nosso Senhor. Uma vida que, em primeiro lugar, o agrade. Uma vida que nos... A gente vai falar aqui, né? Eu separei aqui, vou falar mais no final, mas uma vida que reflita as características desse pastor. Então é um alimento que transforma o meu viver. Não é um alimento para a minha carne, é um alimento para o meu espírito. É um alimento que muda quem eu sou como pessoa. Por que só Jesus? Por que só Ele é o bom pastor? Porque esses alimentos que a gente falou, que são dados por outros pastores, eles alimentam a gente, ainda que sejam bons alimentos, apenas fisicamente. Eles não passam desse plano. Mas como a gente falou, Cristo, Ele tem a vida nele próprio. A vida plena está nele. A gente leu lá no finalzinho da leitura de hoje, que aqueles que são ovelhas de Cristo vivem, só aqui, vivem eternamente. Nenhum pastor, nem Davi, nem Pedro, é capaz de dar esse crescimento de vida para a eternidade. Só Cristo. Então, por isso que Ele é único, por isso que Ele é o bom pastor. De modo que, quanto mais nós alimentamos, quanto mais somos alimentados fora dele, ainda que somos alimentados, morremos. Ao passo que, quando somos alimentados nele, vivemos. Essa é a reflexão. Como Jesus protege as suas ovelhas? O ponto importante aqui, que está lá do verso 11 até o verso 13, fala da autoridade de Jesus. Então, vamos ler lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Olha que interessante, Davi, voltando a falar de Davi, porque Davi foi um modelo talvez de um bom pastor, né? E quando Golias foi desafiar os israelitas, mais uma vez, o que os israelitas fizeram? Olha um número, mas é israelita. Todo mundo meteu o pé, fugiu com medo, porque é tudo ovelha, né? Mas no meio daquelas ovelhas tinha quem? Davi, que era o quê? Um pastor. E o pastor se levantou. Olha, Davi era um pastor franzino. Ele fala assim, lá no 1 Samuel, agora não lembro que eu botei aqui a referência, mas eu vou ler, depois eu passo para os irmãos. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, Davi, o pastor, falando para Saul que era o rei, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Olha aquele pastor, né? Esse é o pastor. Olha a característica. Ele vai lutar com Golias e já tinha lutado com o urso, com o leão, e o bicho é bravo, né? E o texto fala que o Davi era franzino, era pequeno, Saul era um cara enorme, né? Saul até antes fala para ele fala, mas o Davi, esse filisteu aí, o cara nasceu para lutar, para guerrear, desde cedo ele guerreia, você está desde cedo cuidando de ovelhinha, cara, vai morrer, mas tu quer ir, vai lá. O texto lá conta que Davi vai vestir a armadura, nem cabe. Na verdade não é que não cabe, sobra nele, ele tem que ser armadura. Mas ele vai. Então quando a gente vê aqui, Davi aqui, ele simboliza o quê? Ele simboliza o bom pastor. Ele é um bom pastor. Mas ele é um bom pastor. Porque o bom pastor não faz só isso que Davi fez aqui. Olha interessante, o próprio Davi que faz isso, lá no mesmo texto de Samuel,
no capítulo 17. Esse texto que eu li está no capítulo 17, verso 34. Mas no verso 20, ele fala assim, Davi era um pastor de ovelhas. Então se ele estava lá com Saul, e se ele estava lá desafiando Golias, onde estavam as ovelhas? Vamos ler lá no verso 17 e 20, olha. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carne e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Pô, mas ele não é um bom pastor? Como assim largou as ovelhas para fazer outra coisa? E onde estão as ovelhas dele agora? Está com outro pastor. E se esse outro pastor agora for mal? Então repara a limitação do homem. Repara a limitação do homem. Jesus vai dizer a gente, no verso 28, aí do capítulo 10 de João, diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus não deixa as ovelhas dele com ninguém. Aí você fala assim, mas ele não pediu para Pedro apacentar as ovelhas, ele não permitiu os Davi, mas ele nunca deixou de estar com elas. Igualmente, eu só queria uma ajuda aqui de todos, talvez. Isso aqui já me trouxe problemas, que eu gosto muito de falar. No João, no versículo 8, lembra do capítulo 10, versículo 8, quando ele diz, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Isso, uma vez, trouxe um problema. E eu queria ouvir alguma. O irmão Isaac, quem são esses? Há 2 semanas atrás falamos sobre isso. Aqui, todo mundo pode entender, todo mundo que veio depois de Jesus é ladrão e salteador. Não é isso que o texto está dizendo para a gente. Ele está dizendo que todos aqueles que se apropriaram das vidas deles, tomaram, disseram, eu sou pastor, me sigam. Todos que fizeram isso são os ladrões e salteadores verdadeiramente. Todos. Por quê? As ovelhas são de quem? De Cristo. Abraão se apropriou do que era de Cristo? Não. Moisés se apropriou do que era de Cristo? Não. Então, a gente não pode entender esse texto dizendo todo mundo que veio antes. Não. Todos os que disseram que as ovelhas eram deles, e aqui Jesus está falando isso para os fariseus porque eles estão assumindo o quê? Que elas são deles. Que as ovelhas são do judaísmo. Logo, o judaísmo é que cuida delas. E por que Jesus está sendo duro e dizendo que eles são ladrões salteadores? E que eles vêm para matar, roubar e destruir? Porque a preocupação desses pastores com essas ovelhas é zero. A preocupação deles é com a instituição que eles criaram, com a estrutura, mas com a ovelha é zero. Jesus vai falar para a viúva, a parábola da viuvinha lá, quem não conhece, da moedinha, aí todo mundo acha que aquilo é para aumentar dízimo na igreja. Não é aquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, vocês estão matando as minhas ovelhas, porque vocês afastam ela de mim, porque vocês colocam uma série de obstáculos para que a minha ovelha escute a minha voz. De modo médico, ainda existem essas pessoas, eu acredito. Existem, claro que existem. Existem aqueles, como a gente falou no passado, como Abraão, como Moisés, ainda existem hoje homens fiéis a Cristo, como Pedro foi colocado como outros, que o que eles fazem é alimentar as ovelhas com o quê? Com a palavra. E quando você alimenta as ovelhas com a palavra de Cristo, você está aproximando elas ao bom pastor. Você está dando o alimento verdadeiro. Então, o bom pastor, um homem que é um bom pastor, é aquele que leva a ovelha a Cristo. O homem que leva a ovelha a Cristo. E por quê? Porque ele é o pastor, o bom pastor. Então, a gente está sempre falando aí, é bom lembrar disso, a gente está falando aqui do o bom pastor, que é um só. E a gente está falando daqueles que estão na posição de pastor, colocados por Cristo, para apacentar as ovelhas que são dele. Então, a gente falou aqui, uma outra perspectiva que eu quero dar para os irmãos interessante, que ainda que o bom pastor Davi, Davi foi lá, lutou com o urso, lutou com o leão, e se ele tivesse morrido? Você fala assim, ele foi de fato um bom pastor, mas ele morreu, no momento que ele morreu, e as ovelhas dele?
já era. É uma morte vã, porque se o pastor morre, as ovelhas perderam a referência. E aí vão ficar desprotegidas e vão morrer também. Então ele é bom pastor até um determinado ponto. Mas deve ser que a promessa de Deus. Deve ser que a promessa que seria rei. Sim. Seria assim, o Samuel. Não, sim, mas eu estou fazendo aqui uma reflexão em relação a um pastor humano. Existe uma limitação humana. E a gente vê que Jesus, ele entregou a vida dele, mas ele mesmo retornou. Jesus morreu, mas está vivo. Jesus é um bom pastor que em nenhum momento ficou sem estar com as ovelhas. Entregou a vida, mas tomou a sua vida. Então, desse ponto de vista, ele é completo, porque ele de fato protege a ovelha. A gente tem. E uma outra coisa que é uma perspectiva interessante: o pastor, quando ele defende a ovelha, muitas vezes ele faz a reflexão se cabe defender ou não a ovelha. Por exemplo, se a ovelha está meio baqueadazinha, já está na hora da morte, será que vale a pena defender? E até faz um homem, né? Quando o homem faz até um juízo, tipo, olha, mas espera aí, vou defender aquela umazinha lá, mas tem 99, melhor preservar 99. Aquela ali, infelizmente, também a ovelha, todo mundo né? Mas e Jesus? Romanos 5:8 diz assim pra gente, ó: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não valendo nada para nada, ainda assim, Cristo entregou sua vida. E tem uma outra palavra muito conhecida dos irmãos, né? Que é a ovelha perdida. E o que acontece com a ovelha perdida? Cristo é o único que vai buscar a perdida. Nenhum outro pastor vai buscar uma contra 99, mas Cristo vai atrás dessa uma. Então, eu estou trazendo aqui para os irmãos o que faz, ou o que o texto nos mostra em relação a esse bom pastor. O que ele é o bom pastor? Não acabou não. A gente falou aqui dessa autoridade que Jesus tem, né? E além da autoridade que ele tem, porque ele entrega a sua vida e ele toma, tem uma outra característica que Jesus tem, que nenhum pastor vai ter. O texto fala de conhecimento das ovelhas. Né? E esse conhecimento, eu falei para os irmãos aqui, o verbo conhecer aqui, é o conhecer no sentido íntimo. Adão conheceu Eva, os irmãos sabem do que eu estou falando. E Jesus nos conhece. Aí você fala assim, e nesse entendimento íntimo é íntimo. E é muito mais íntimo do que a gente imagina. Ele conhece cada um de nós em todas as perspectivas. Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, dizem assim, ó: Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, ser capaz de entregar a sua vida pelo povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então repara, Hebreus 2, 17 e 18. Jesus, ele é perfeitamente humano e conhece qualquer experiência que nós estejamos passando. Qualquer. Isso não dá margem de dúvida para dizer que ele conhece tudo. Não só porque ele é Deus, mas porque ele também se fez homem. Aí você fala assim, ele entende o que é dor de perder alguém, ele entende o que é dor de estar com fome, ele entende o que é dor, ele entende tudo isso. Ele se fez homem para mostrar que ele é capaz de cuidar, proteger você perfeitamente. Mais que qualquer outro homem. Por quê? Porque homens limitados, se eu não tiver passado pela mesma experiência que a ovelhinha, eu não tenho condição de cuidar dela. Então, um pastor, né? Vou pegar aqui um pastor qualquer, por melhor que ele seja. Você tem uma ovelhinha que está com dificuldade nas drogas, né? Por melhor que esse pastor seja, ele vai ajudar, ele vai cuidar, mas ele compreende com perfeição o que ela está passando? Ele não compreende. As dores, as dificuldades, ele não compreende.
Mas o bom pastor, esse compreende, esse entende. E esse é o único que é capaz de mudar a vida dessa ovelhinha. É capaz de proteger ela dela mesma. Isso aqui é interessante, né? Cristo nos protege de nós mesmos. De tanto que Ele nos conhece, Ele nos protege de nós mesmos. Mas fala, que coisa louca é essa? Não, é isso mesmo. Quantas vezes nós, como ovelhas, e vocês veem aqui no texto, né? As ovelhas se desgarram. Elas se afastam do pastor. Por mais que a ovelha siga muito, ela segue muito, tem um momento que ela dá uma bobeadazinha e ela se afasta. E ela se perde. E isso somos nós. E sabe por que a ovelha se perde? Sabe por que ela se perde? Porque ela se distrai. Mas a gente não se distrai. Né? O homem se distrai? Não. O tempo inteiro, né? É um Facebook, é um WhatsApp, é uma novela, é um filme, falando. Irmão Demetrio, se eu queria dar uma explicaçãozinha. Havia um templo lá em Angola, temos que comprar boi, facas, esses animais, britos, assim o nome, né? E me lembrei que nós devíamos trazer as ovelhas e metíamos no matador, no sítio, né? Devido à distância, né? Vinham pelo mar, então tinham que ser alimentados, vinham fracos, né? Às vezes uma semana, beber pouca água, tinham fracos, eu vejo comer muito. Coisa que era, comecei a usar, provavelmente por 2 semanas, um mês. Mas uma coisa que nos espantava lá é que nós entendíamos que as ovelhas fugiam, cada um com a sua direção mesmo, quando uma cobra, né, uma serpente, mesmo ele deixa, basta só ver a serpente, meu irmão, o Isaías vai naquele lado, Demetrio, quer dizer, cada um vai no seu caminho, não sei, agora. Serpente, não sei o que a serpente faz às ovelhas, que a ovelha se está a comer o pasto, basta a ovelha, a serpente não pode atravessar a estrada, pode ir em qualquer direção, pode ser atropelado, também pelo cheiro, né? Eles também, por exemplo, as minhas ovelhas, né? Também que vinham juntos, e as ovelhas de um amigo, por exemplo, eles se diferenciavam pelo cheiro. Não sei como, ele sabia que, como esse aqui no meio do meu aprisco, no meio do meu curado, eles conseguiam. Eles tinham pastor aqui, velho. Estou falando dele. A última característica para a gente fechar, e talvez, eu não quero falar de importância, mas eu quero trazer os irmãos de um aspecto aqui, a gente vai olhar o Salmo 23 para isso. É alimentar, proteger, mas o mais importante disso tudo é o guiar. Porque essas ovelhas, elas são alimentadas, elas são protegidas, mas elas estão seguindo um caminho. E aí, a pergunta que a gente vê é a seguinte: por que um pastor, um pastor de ovelha, por que você cria as ovelhas lá? Por que você alimenta e protege elas? Porque você quer o quê? Você quer a lã, você quer a carne, você não faz isso porque você tem algo em troca ali, né? E é por isso que muitas vezes quando uma zinha está bem caidinha, você não protege porque no final das coisas, os pastores das ovelhas aqui, eles dependem da ovelha para alguma coisa. Eles conduzem essa ovelha para uma vida onde o fim dessa vida é retornar algo para esse pastor, para essa estrutura, né? E eles de fato conduzem essas ovelhas. Os pastores, eles usam ferramentas lá, enfim. A palavra de Deus fala para a gente no Salmo 23 que o bom pastor usa a vara e o cajado. O Isaac falou mais cedo aí, a vara e o cajado consolam. E aí o que é isso, né? Se você olha lá dê uma olhadinha hoje em dia não é mais assim, mas no passado, quando as ovelhas eram conduzidas pelo pastor, o cajado, não sei qual dos dois, mas eu acho que é o cajado, não, a vara. A vara, ela tem uma espécie de gancho na ponta, não quero vocês verem. Aquilo é para enganchar no pescoço da ovelha e trazer ela para perto. A vara, ela é usada para
acertar o E caminho. onde mesmo, desculpa, e nós temos que trazer às vezes os pastores para poderem trazer as ovelhas até na capital, depois temos que pagar o bilhete para eles voltarem. Para voltar. E eles conheciam, eles conheciam. Então eles usavam isso para botar no caminho, né? E usavam o cajado, muitas vezes para espantar feras, e muitas vezes também para tocar nas ovelhas, para mostrar para as ovelhas, ó, o pastor está aqui. Não é o contrário? Hã? Não é o contrário? Ou é o contrário? O cajado tem o... O cajado é assim. O cajado é assim e a vara é uma vara, é reto. Pô, eu não sou. A vara Eu sei, mas... Não faz diferença. Não, o só cajado fazendo é isso. assim. O cajado é assim. Depois vocês dão um Google lá e vê o que é um e o que é outro. Mas tem os dois. Yeah. Bota o Salmo 23 pra gente. Eu vou procurar uma foto de um cajado. Pô. Não existe nenhuma vara. Então há uma condução das ovelhas. E aí, o que Jesus, ou o que faz Jesus ser o bom pastor na condução das suas ovelhas? A primeira coisa, eu peguei aqui o verso 16, no capítulo 10 de João, que diz assim, ó, isso é Jesus falando: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, de novo, esses pastores que conduzem as suas ovelhas aqui, eles estão preocupados apenas com aquilo que aquelas ovelhas, aquele grupo, retornam para eles. Jesus está preocupado com as ovelhas, independente de onde elas estejam. Então, Jesus não está olhando só para uma perspectiva. Né? Aqui ele fala, existem outras ovelhas, também outros apriscos. De quem Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando dos gentios, aqueles que não eram judeus. Né? Por quê? Porque os judeus olhavam somente aqueles que eles estavam oprimindo. As outras pessoas que estavam em outros povos, eles não estavam nem aí, eles queriam que morressem. Mas Jesus queria o quê? Queria conduzi-las também. E assim também a gente. E essa condução, como a gente falou aqui, para esses pastores do mundo, é uma condução que vai gerar um benefício para eles próprios. É a lã, é a carne, até que a vida acabe. Mas em Cristo, quem recebe esse benefício? Por que Cristo quer conduzir as ovelhas? Aliás, se a gente continuar no texto, né, Cristo está dizendo que eu preciso conduzir essas ovelhas porque haverá um momento em que existirá vários rebanhos, não é isso? Não. Não, não sou mais. Um só rebanho e um só pastor. Então tem um desenho, né, sendo formado nesse texto. Jesus está dizendo, olha, existirá um momento onde todos nós seremos um único rebanho de ovelhas conduzidos por Ele. Mas até chegar lá, Jesus está crescendo essas ovelhas, está protegendo essas ovelhas, está conduzindo até chegar lá. Ainda não chegou lá, mas está conduzindo até chegar lá. E aí a pergunta que eu faço aqui é, Jesus nos guia para, ele vai falar, né? Ele nos guia para a vida eterna. Ele falou isso lá no texto, continuar no capítulo 10. Ele conduz as suas ovelhas para uma vida plena, a gente falou, mas para uma vida na eternidade. Ele fala lá, a gente leu no texto aqui, se não me engano, 28. Ó, meu Pai que as deu para mim, é maior que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. E acho que na continuação ele fala, né? Ou antes disso ele fala, né? No início, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então, essa condução de Cristo para as suas ovelhas é uma condução que dá na eternidade, não há morte, não há... que é algo muito diferente, né? As outras ovelhinhas ali, quando deu a lã, acabou a lã, virou navalha, morreu. Mas essas aqui não morrem, essas aqui vivem eternamente. E nesse processo de condução, as ovelhas são conduzidas pelos homens, pelos pastores, elas são conduzidas para se alimentar direito, pastar direito, para se afastar de perigos. Essa é a condução. Jesus faz tudo isso, mas tem algo que o diferencia dos pastores humanos.
o que o faz verdadeiramente um pastor de ovelha é que Deus, no seu plano, Ele quer que essas ovelhas se pareçam com o pastor. Essa condução tem como objetivo fazer com que essas ovelhas se pareçam com o pastor. E olha que interessante, olha que algo maravilhoso. Pode uma ovelha virar um pastor? Não, né? Ovelha é ovelha, pastor é pastor. Mas essas que são guiadas pelo bom pastor, há um momento em que elas também pastoreiam. E esse processo de pastorear é feito pelo bom pastor. Esse bom pastor trabalha o caráter dessas ovelhas para que essas ovelhas sejam pastores. Olha o que diz Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, as ovelhas, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus diz que o crente, o servo, ele tem um sacerdócio santo. O que é um sacerdócio santo? O servo de Deus, verdadeiro, ele tem como obrigação, e não só obrigação, mas principalmente como resultado da sua adoração ao Senhor, o seu desejo de servir, ele se comporta como pastor e ele alimenta as pessoas ao seu redor com o quê? Com Cristo, a palavra de Deus. Ele vira então um pastor. Ele começa a viver as características daquele que é o bom pastor. Ele passa a alimentar e a proteger o rebanho. Ele passa a conduzir essas ovelhas para Cristo. De onde mesmo? Se um pastor sobe no púlpito, em plena igreja, diz: vocês todos aqui são ovelha, o único que pastor sou eu. Vocês entenderam a linguagem? Olha a advertência que veio dar esse pastor. Pois é, uma advertência. Tem que orar pelo pastor e conversar. Numa certa medida, ele não está errado, numa outra medida, ele está bastante errado. Então, orar tem que entender. Às vezes está falando isso numa. É difícil. Então, ele falou de uma forma de que na igreja existiam pessoas que iam ganhando almas. Então, quer dizer, depois está chorando. A gente viu aqui que ele chegou a dizer que esse entendimento, né? Que Jesus está conduzindo essas ovelhas. E o propósito dele é para a eternidade, mas nesse processo de condução, ele está transformando essas ovelhas. E essa transformação faz com que essas ovelhas assumam o papel de pastor. Tá? E quando essas ovelhas assumem esse papel, o que elas estão fazendo ali é declarando o quê? O bom pastor. Se a gente olha o Salmo 23, o Salmo 23 é uma progressão. Vamos botar lá para a gente ver o Salmo 23. E eu quero mostrar essa progressão rapidamente para vocês aqui dessa história. O texto começa, Davi falando: ao Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Repara, tudo isso tem a ver com proteção e cuidado. Mas aqui começa, olha, o guiar. Guia-me nas veredas da justiça. Guia-me nos caminhos do Senhor. Por amor do seu nome. Continua o texto. Biel. Mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte, não temerei algum mal, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam, em algumas traduções. Aí olha só agora, no verso 5. Isso é uma ovelha, hein? Isso é uma ovelha. Jesus se colocando, Davi se colocando como ovelha. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. A ovelha é honrada. Como assim a ovelha é honrada? Essa ovelha conduzida pelo Senhor, ela é honrada. Ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Repara, o plano da eternidade, eu vou voltar, o meu objetivo é estar na casa do Senhor. Mas enquanto agora
ovelha sendo cuidada por esse pastor, sendo transformada por esse pastor, eu passo a virar luz para o mundo, eu passo a refletir a glória desse pastor no mundo, eu passo a desempenhar um papel de pastor, de cuidar do rebanho que é dele. Todo crente deveria ser uma flecha apontada para Cristo. Os cristãos, quando foram a primeira vez reconhecidos como cristãos, é porque as pessoas viam, olha, aquele vive como Cristo. E é muito triste, no tempo de hoje, os cristãos não serem reconhecidos com Cristo. São cristãos, mas não são reconhecidos com Cristo. Né? As pessoas falam assim, mas como pode um cristão que não tem compaixão? Como pode um cristão que não vive uma vida de acordo com aquilo que Cristo nos ensina? Por quê? Porque muitas vezes não está na condução do pastor. Ou escolheu, atribuiu para si um pastor que não é o pastor das ovelhas. A gente vai parar por aqui. Na semana que vem, continuando o estudo que o irmão Regis começou, o que está de perigoso aqui, que a gente falou nos estudos anteriores, né? Vocês viram, as ovelhas, então, elas não sabem se defender, elas seguem sem questionar. Esses são problemas. De modo que a ovelha, então, precisa discernir. A ovelha precisa ser capaz de discernir. Essa é a diferença que nós temos das ovelhas. Então, a gente precisa assumir as qualidades das ovelhas ali que foram mostradas aqui, mas como seres humanos, precisamos aprender a discernir a voz do bom pastor. E o resto vai falar muito sobre isso. O que é discernir a voz do pastor? A primeira coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a voz que nós ouvimos. Não pode ser nem mesmo a minha interpretação a êxito. Eu acho que é isso que a palavra diz. Até isso é voz que não leva para esse caminho de salvação. Até isso pode ser perdição. Então, o que está para a gente agora, como ovelha, é entender: estou ouvindo a voz do pastor das ovelhas? Estou ouvindo a voz de Cristo? Ou estou ouvindo a minha voz, muitas vezes? Estou ouvindo a voz de outros? Como é que eu faço essa análise, que é muito lógico, racional, sim, mas ao mesmo tempo é uma análise que tem que nos levar a pedir ajuda a Deus, a dobrar os joelhos e falar: Deus, às vezes eu leio a tua palavra e não entendo. Meu filho de 9 anos falou algo para mim essa semana quando eu estava estudando, falou assim: pai, mas 10 anos, né? 10 anos. Pai, mas se Jesus queria falar essas coisas todas, por que não falou mais coisas assim? Né? Porque às vezes é difícil de entender. E eu entendo o que ele está dizendo, porque para mim também muitas coisas é difícil de entender. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que muitas coisas a gente não quer entender. Então, se de um lado tem coisas que são difíceis de entender, do outro lado tem coisas que a gente não quer. E aí eu começo a me questionar: será que é de fato difícil de entender? Ou será que é porque muitas vezes eu não quero entender? Então, meu filho tem 10 anos, para ele é muito pouco, eu não imagino que ele vai lá ficar refletindo, embora ele já faça algumas argumentações como essa. Ele já é capaz de ver que, poxa, mas podia me explicar isso com mais detalhe. Mas a pergunta que talvez ele não se fez é: será que eu me esmero para querer ouvir verdadeiramente? Esses judeus aqui, vocês viram o texto, né? Na continuidade, eles falam: até quando vai nos falar, vai nos guardar esse segredo? A gente não entende, até quando? E Jesus tem falado para eles: eu tenho falado para vocês, mas vocês não ouvem, porque vocês não são a gente. Então, que a gente saia daqui essa noite tendo esse entendimento de que há um só bom pastor. E ele é o dono das ovelhas. Todos os outros, se forem bons, precisam refletir a glória desse que é o bom pastor. E nós, como ovelhas, precisamos entender e discernir se estamos olhando aqueles que refletem a glória desse bom pastor. Porque se não estamos sendo alimentados daquilo que leva para a morte, para uma vida que não tem plenitude.
Amém. Se tiver comentários, perguntas, podem fazer. Aqui a gente tenta também ter bastante interação, então não fiquem acanhados. Eu queria ouvir também um pouquinho de vocês e alguém quer contribuir. Não precisa falar se não quiser não, mas se quiser pode falar. Eu queria comentar só o versículo 23 rapidamente, porque ele de certa forma traz algumas coisas que foi comentado hoje. João 10:23, é um versículo lindo que o Espírito Santo inspirou João para escrever. João 10:23. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, essa era a situação do Senhor. Vocês imaginam o cenário, né? Um cenário de frio, mas mais frio do que aquela temporada, eram os corações do seu povo, porque ele veio para os seus não receberam. E ele estava caminhando naquele lugar que era para ser como um aprisco das suas ovelhas, porque toda a lei, a antiga aliança, foi feita para preparar o povo para a vida de Cristo. E esse aprisco estava destruído. Né? Ele lamentava sobre Jerusalém. Ele falava que Jerusalém não aproveitou a oportunidade da visitação do Senhor. Então, ele caminhando nesse lugar desolado, ele que é o verdadeiro templo. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava simplesmente caminhando. E o versículo seguinte vai falar que os judeus cercaram ele. Os irmãos vão lembrar do Salmo 22, que diz que os touros de Bazã cercaram, os ferozes touros de Bazã. O Salmo 22 é o Salmo da Cruz, que começa falando: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo profético. E aí a gente vê mais uma vez esses touros se cercando sobre o Senhor. Mas olha o local que ele estava, era muito propício para isso, né? Porque ele estava no templo. E o pórtico é um lugar coberto. Então era um lugar que era mais agradável para ele, mais confortável para os judeus. E eles não tinham que sair no vento frio, era um lugar coberto. Talvez se eles estivessem lá fora, eles nem iriam falar com ele. Ele estava caminhando, pronto para responder a qualquer um que se chegasse a ele. Isso é lindo, irmãos, porque a gente ouve na história da igreja alguns mártires que sobre a vida deles foi relatado que eles caminhavam para a morte como alguém caminhando para suas núpcias, com um semblante tranquilo, em alegria. Isso não é uma característica deles, a fonte disso é ele. Aí a gente vê a mansidão triunfante do nosso pastor. Porque logo ele ia bradar: está consumado. E vencer naquela cruz tudo e todos. Então, que pastor maravilhoso, que pastor valente, que pastor triunfante. E que ele possa encontrar no nosso meio o contrário dessa situação. Um coração não de inverno, mas um coração de verão, caloroso para ele, mas também um coração frutífero para ele, de primavera, que floresce para ele, que traz frutos para ele. E também ovelhas que têm prazer de se chegar aos pés dele, né? Tem prazer de ouvir a sua voz e de buscar, porque nada disso faz sentido se, nesse ponto que você compartilhou agora, por último, a gente não confrontar esse ponto, né? O amor da nossa carne, não querer ouvir o Senhor e não querer entender, então que o Senhor avance no nosso meio, conquistando e triunfando em nossos corações. Nosso amado pastor. É isso, meus irmãos. Então, acabou o show. Agora acho que tem pão de queijo ali, para quem ainda tem espaço. Deus abençoe. Vamos lá. Fala. Eu queria agradecer muito. Vim aqui mais uma vez